Fala, meu povo do Brasil varonil. Eu sou o Rock, bem-vindo a mais um Bruce Podcast. Eu sou o Arthur. Ele é o Arthur. Nós estamos hoje aqui com uma convidada especial, Evelyn Landing. Aê! Muito obrigado, viu? Imagina. De coração. Tomara que você goste do papo. Imagina, tenho certeza que sim. É o que a gente tem que fazer para ajudar a nossa comunidade. Tô aqui. Obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Obrigadão. Hoje a gente vai ter um papo mais sério, eu acho, hein? Acho que hoje o papo vai ser mais sério. A Evelyn é uma psicóloga. No Brasil, esse é o título correto. Aqui, como é que é? Aqui no Brasil, meu título é terapeuta. Terapeuta. Isso. Nos Estados Unidos, o título de psicólogo é um título protegido. E eu só recebo ele em 2 anos, porque é quando eu termino o meu doutorado. Aí sim, eu tenho direito a utilizar o título de psicóloga. E você já tá em qual fase no teu doutorado? 3º ano. Terceiro. Faltam Tá faltando 2 anos. Faltam 2 anos. Nós vamos voltar nisso aí, porque tem umas coisas que eu acho que eu te falei no vídeo, que eu tenho um amigo meu que ele fez também, mas só que ele não pode exercer por causa que ele tem que fazer outras coisas. Então a gente vai voltar nisso aí. Já tá querendo pedir remedinho já, né, maluco? É outra coisa que eu tenho que explicar também. Psicólogos aqui, só existem 5 estados que aceitam que nós prescrevemos medicação. Maryland é um desses? Não. Ih, então ferrou. Rodou, mano. Não vai viajar não, velho. Que de É remédio. porque Ainda tem a galera não. que tem recebe um medicamento pesado, né? Por questão de droga, né? Exato. Existem vários psicotrópicos, são only recomendados por psiquiatras aqui. Nem se você for a um médico de família, que é esse teu médico regular, ele não vai te passar a medicação, tem que ser um especialista, um psiquiatra. Então, existe ainda muita briga nessa área de evitar que todos os psicólogos tenham direito de passar medicação. Mas o problema em si é que não existem tantos psiquiatras e nós somos qualificados para passar medicação tendo o treinamento correto. Não tem muitos formados psiquiatras? Psiquiatras não, existe uma falta enorme no país. Então quem fizer tem trabalho garantido. Com tipo certeza, isso. com certeza. Mas é Então, bem difícil. É bom saber, né? Tipo assim. Não, mas não Mas é. também deve ser difícil. Não é chegar assim e botar um currículo. Tem todo estudo. Não, né? sim, eu tô falando. É porque é sempre bom saber quais são as áreas defasadas pra. Não sei, mas. E como é que faz? Só pra deixar claro aqui, pessoal. Qual é a diferença entre terapeuta, psicólogo, psiquiatra e como é que faz pra ser um só? Pra não ter, Não é porque é simplesmente difícil, chegar, meu amigo. sou no Brasil, sou psicólogo, vou chegar lá, aplicar pra psiquiatra e tô dentro, né? Então, acho que é mais fácil eu explicar um pouco de terapeuta e psicóloga. Aqui, o meu título de psicóloga, de terapeuta, eu faço a mesma coisa que um psicólogo faz. A única diferença é teste psicológico, teste neurológico, que apenas eu só assino sozinha quando eu termino o doutorado. Aí sim, eu tenho o título de psicóloga, eu posso assinar os meus testes psicológicos sozinha. Então, aí sim. Mas um psicólogo e um terapeuta, ambos fazem terapia, sentam com a pessoa, conversam, fazem tratamento cognitivo, tudo isso. Tratamento com famílias, casais. Isso já é parte do processo, tanto terapeuta quanto psicólogo. No Brasil, até onde eu sei, você saindo do bacharel, você já é considerado psicólogo e você tem o título de psicólogo. Aqui não, você saindo do bacharel, que foi focado em psicologia, você ainda não é chamado de psicólogo. Por sinal, um bacharel em psicologia aqui não vale nada. É apenas um passinho para você poder entrar. É só uma etapa. Exato, para você entrar no mestrado, aí sim. Aí você já tá no nível de praticar. Aí você começa a praticar, você estuda, passa no mestrado, passa nos exames do estado, que é como mais ou menos os exames da OAB. Por exemplo, você termina e tem que passar para poder praticar. Mesma forma. E um mínimo aqui para ser terapeuta é no nível de mestrado. Mas você consegue, tipo assim, você fez lá, estudou a faculdade, fez lá os 4 anos, por exemplo. Você saiu dali, você consegue trabalhar em alguma coisa, tipo de estágio, alguma coisa,
ir para você ir fazer os seus mestrados, essas coisas, você consegue trabalhar na área? Você já Sim, consegue sim. você pode trabalhar na área Sim. estudando? Claro, você saindo do bacharel aqui, você pode entrar em áreas, tipo, hospitais psiquiátricos, você pode ser técnico, você pode ser ajudante de terapeuta, você pode ser ajudante das enfermeiras, porque você está dentro de uma facilidade, eu misturo muito inglês Pode com misturar, português, vai boa. acontecer bastante. Então, você trabalhando nesses locais, você ajuda e você vai aprendendo. E todas essas horas que você tá lá trabalhando contam como experiência no seu mestrado. É tipo a residência do médico. Exato, parecido. Não Aham. tem o mesmo peso, mas ajuda bastante. Primeiro, para você ser aceito no mestrado e para quando você quiser fazer a prova da sua licença. Ajuda a ter essa E é experiência. remunerado. Sim, sim. Os trabalhos de técnico é remunerado. O último que eu lembro, na Geórgia, pagava 16 a $20 a hora para estar trabalhando com os pacientes. Mas aí, então, você tem turno de 12 horas, turno de 10 horas, você fica olhando os pacientes de instante em instante, dependendo do risco do paciente, faz atividades para manter eles ocupados. E claro, se tiver uma crise, você é um dos primeiros a ir lá na equipe para parar o paciente, para diminuir a crise. O tempo que tem de estudo, então, total, para você você ser registrada como psicóloga mesmo, é de quantos anos? No de mínimo estudo? 11 anos. Caraca. Pensei que fosse um Agora você cursinho de entende 6 porque meses. não tem muito? Pensei que fosse um cursinho só de 6 meses, pô, rapidinho. Não, eu queria que fosse, nossa, A imagina. responsabilidade é muito grande, por isso Que que isso, sim, é muito tempo. É bastante. Pra você poder ter a sua. Aí a formação. Você é psicóloga. Caraca, É muito bastante. tempo. Por isso que agora você entende que não tem muito no mercado. Não tem Mas, muito. mas você acha que todos os cursos eles têm essa. Porque eu já percebi que todos os cursos aqui, depois que você faz o bacharel, você tem que continuar estudando. Você faz o mestrado, você tem que fazer o doutorado. Em várias relações internacionais também tinha. Você fazer o seu doutorado, essas coisas. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos é disso, mano. Pra você poder começar a fazer alguma coisa, pra você ser realmente aquilo, você tem que fazer. Porque no Brasil a gente tem uma noção que você formou na faculdade, fez lá a OAB, pronto, acabou. Estudou lá 4 anos, você foi lá. O que você tá rindo? Não, tô rindo, não, tô prestando atenção no valor. Você estudou lá 4 anos assim, fez a prova da OAB, pronto. Você já tá licenciado a ser pra advogar. Não, mas que advogado não é 4 anos, não, meu amigo, é mais. Não, tô dando um exemplo. Entendeu? São 4. 4, aí você tem que fazer a prova da OAB. É? É pra... Como é que você fala? Não é advogado, você não sai da faculdade como advogado, tem outro termo. Não, depois que você passa da prova Depois do que você OAB, passa a você prova é da OAB. advogado, mano. Não, quando eu acabei de falar, quando você sai da faculdade você tem um outro título. Mas não é advogado, advogado só depois você pega a carteira. Aqui eu já percebi que você sempre quando acaba, você tem que fazer um outro tipo de curso. Você fica um tempo estudando aqui. Aqui eles focam bastante em educação, mesmo que seja complicado ter acesso, né? Porque a educação aqui é bem cara. Mas, no teu caso, eu não tô muito familiar com a tua área, mas eu acho que não é obrigatório. Não é nada é obrigatório, vamos pôr assim no exemplo. Não, mas no caso dela que ela quer Pra crescer. ela crescer, No sim. meu Ela já tem. obrigatório. Pra você trabalhar. Não, pra você com chegar isso. no último estágio, você tem que concluir o doutorado. Mas você já tem profissão agora Sim. com tudo que você já fez. Sim, se eu quisesse parar e só ter o título de terapeuta, sim. Você eu já é tá terapeuta, Tranquila, é. eu sou licenciada em 2 estados. E eu acabei de, agora quinta-feira, eu passei outra prova e agora, em definitivo, eu sou totalmente independente, não preciso de ninguém. Parabéns, no meu trabalho. parabéns. Obrigada. Aqui também tem essas coisas de você só pode ser terapeuta no estado de Maryland, Virgínia. Se você Isso. precisar você tem um paciente que se mudou pra New Jersey. Você não pode trabalhar pra ele lá. Não, porque nesse caso eu não seria licenciada em New Jersey. O que eu tenho que fazer eticamente é identificar outro terapeuta Indicar e pra transferir o paciente para esse novo terapeuta que ele. É pode doideira isso atender. aqui, né? Então, eu sou licenciada em 2 estados, na Carolina do Sul e na Geórgia. Então, meus pacientes, quando eu tenho eles, são de lá.
Ah, você não é daqui. Não. Porque eu me mudei da Geórgia pra cá pra fazer o doutorado quando eu fui aceita. Então eu sou nova aqui ainda. Ah, você tá nova aqui? Aí você quer. E você vai tirar sua licença aqui. Ou Eu vou você- transferir. O processo é bem mais simples quando você já tem a sua licença em um estado. Ah. Basta você pedir ao estado que você quer para transferir. Então você adiciona a licença para esse estado. Entendi. A maior parte de trabalho aqui em questão de psicóloga é hospital e sua clínica? Não, ele é bem Vasto. amplo. Sim, em clínicas de hemodiálise existem psicólogos fazendo tratamento com as famílias, hospitais, emergência, porque em emergência o que a gente faz é, por exemplo, alguém aparece e eles estão em crise. Então o psicólogo vem ou o psiquiatra vem e faz uma avaliação para ver se aquela pessoa tem que ficar hospitalizada. Se eles perceberem que é um risco enorme, sim, eles vão ficar no mínimo 3 dias no hospital, sem poder sair para ser avaliado, para diminuir a crise, para ser medicado, tudo isso. Tem várias. Igual no médico lá, você tem pra você ser neurocirurgião, pra você ser. Especializações. Tem especializações na terapia, tipo, pra mexer com família, pra mexer com drogados, pra mexer com essas coisas. Existe Sim, isso tem. também? Sim. Dependente químico. Não chama ele de drogado. Exatamente, Não chama de cracudo, dependente. não. Pô. Isso, problemas de dependência química. É uma Sim, coisa séria. existem várias especializações para quem quer focar em terapia de sexo, para quem quer focar só em casais. Existem sim. A minha, que eu tô focando, é em neuropsicologia. Então, quando eu terminar tudo, o meu foco vai ser em fazer testes neurológicos e acessar pessoas que têm problemas de demência, pessoas com perda de memória, que tiveram acidentes vasculares e acidentes de carro, traumatismo craniano, tudo isso. Você vai pegar um bem pesadinho, né? Eu gosto da área, ela é bem objetiva, eu Bem faço os seleto, testes. Desculpa. É um grupo bem seleto, né? De pacientes. É uma área bem seleta de pacientes, né? Sim, mas é muito necessária. Tem bastante. Muito traumas, né? De acidentes, essas coisas. assim. Exatamente. Trauma esportivo, que aqui nos Estados Unidos, futebol, tudo isso é um traumatismo craniano, é muito comum. Agora parou bastante devido ao Covid, mas quando tá tudo normal, essa área em si de traumatismo esportivo é enorme. Tem muito. E o que a gente faz tem lista de espera, por exemplo, agora para fazer os testes comigo, que eu trabalho na Virgínia, é 2 meses de espera, porque não existem tantas pessoas Caramba. fazendo os testes. Então, é uma área que realmente precisa. Mas é o que? É uma área. Desculpa, pode ser uma pergunta idiota. Não, mas... imagina. Mas é igual, o cara teve um acidente lá, bateu a cabeça, ele teve um traumatismo. Porque pelo que eu vejo, o tratamento seu é você entender o que está acontecendo com o cara, você conversar com o cara pro cara passar por isso tranquilo. É isso? Não. Ver se teve alguma sequela, alguma coisa assim. Também, como é que isso é faz feito? parte. Se Então- apareceu lá, eu jogo futebol, tô com traumatismo craniano e entrei na sua sala. Ok, como então, é que é geralmente ninguém vai sair de um traumatismo e vai vir direto pra mim. O que acontece, ele vai ser transferido de um neurologista pra gente. Que o neurologista quer saber exatamente qual áreas do cérebro estão com sequelas e como isso está impactando o funcionamento da pessoa no dia a dia. Por exemplo, a linguagem, quais as déficits de linguagem que a pessoa tem, de expelir, né, de se expressar ou de aprender nova linguagem. A memória, como que tá a memória? A pessoa ainda tem a capacidade de aprender, memorizar e depois lembrar. Esse é o processo. Eu investigo a atenção das pessoas, para quem tem déficit de atenção também, como que o cérebro funciona. Eu investigo memória, a velocidade do processo de pensar, se isso modificou depois de um acidente. Então, tudo isso junto. Quando eu termino todos os testes, que não é só um, são vários. Por exemplo, um paciente vem para fazer teste comigo, ele no mínimo passa 4 horas comigo. Então, eu só vejo um paciente por dia. Então, de 4 a 6, 7 horas testando o dia inteiro. Então, quando eu termino de testar tudo, eu tenho que analisar todos os resultados e eu faço um relatório enorme. Que
que mostra todas as áreas de funcionamento do cérebro. Memória, atenção, parte executiva, que é tipo poder se organizar, poder fazer, terminar atividades, começar e terminar atividades. Então, falar, se expressar, memorizar palavras, lembrar o nome de objetos. Tipo isso, eu tenho um paciente que eu vou mostrar um objeto, eu tenho um teste que eu mostro um pincel, uma caneta, um pincelzinho, eu pergunto o que é isso. É parte do teste. E muitos deles não têm a capacidade de achar a palavra correta para me dizer. Muito embora dentro da mente deles eles tenham. Trauma. Exatamente. Aconteceu isso com. Como é que chama? O. Que morava lá na Linda, lá, o. Elon. Sim, depois Lembra? Ele teve um acidente de carro, quase morreu. Teve um monte de ponto na cabeça. Ele sabia, ele pensava na palavra, ele pensava, isso aqui é microfone. Palavra, pessoas, ele olhava ele pessoas, sabia que isso aqui era microfone, cara. Mas falar. aí ele não conseguia falar. Não saía a palavra. Exatamente. Ele falava que era, sei lá, era placa. Eu conheço você é fulano, conhece fulano, mora no lugar tal, mas na hora de falar o nome da pessoa, ele não saía. Hoje em dia ele tá de boa. Tá de Hoje boa. em dia... Graças a Deus. Eu sofri um acidente de carro com 16 anos. Rock, sem zoeira. Não tô brincando não. Ah, Que eu acho que eu entrei num estado de choque, foi uma batida. Uhum. A gente bateu num poste ou num muro, alguma coisa assim. Que eu fiquei num estado de choque, eu não soube que eu na minha cabeça toda eu fiquei desmaiado. Uhum. Que eu só lembro de despertar já no carro, em outro carro com minha mãe do meu lado, sem eu saber o que tinha acontecido. E depois que eu fui começar a entender que eu não desmaiei, eu tava o tempo todo acordado, falando, em pânico, não falava coisa com coisa, só que eu não tenho lembrança nada desse momento. Faltou a consciência, né? O choque foi grande. Tava andando, tava falando, mas eu não tenho nada disso na minha mente, do dia da batida, como é que foi, nem nada. Mas sabe que o fato de você ter tido essa experiência e para as pessoas ao teu redor verem que você ainda estava funcionando, ainda estava respondendo, falando, isso é algo positivo ao que aconteceu contigo, porque a situação de recuperação é sempre mais difícil quando a pessoa apaga. E quanto tempo ela passa apagada, entendeu? Tipo, desmaiada. Então, quanto mais tempo ela passa apagada, quanto mais tempo ela passa desmaiada, mais difícil é o tratamento, mais difícil é a recuperação. Uma pessoa que entra em coma, ela tem esse problema também? Esses coma que fica Sim. 2 meses, 3 meses aí em coma. E quando elas estão em comas, tem um neuropsicólogo, que é o que eu vou ser em 2, 3 anos. Amém, vai sim. Então, ele vai estar sempre testando a pessoa para ver se ele está respondendo a estímulo do ambiente. Então, ele sempre está indo lá fazer teste, se as pupilas estão dilatando, se a pessoa está observando e tem como responder, mesmo que não seja verbalmente. Então, tudo isso está sendo testado durante o período que ela está lá. O objetivo é que a pessoa acorde o mais rápido possível, porque quanto mais tempo ela tá em coma, mais difícil é o tratamento. Atrofia a habilidade de se expressar, de movimentação, de coordenação. E quando você chega a esse estágio, aí é o que a gente chama de um estágio vegetativo, porque mesmo os teus órgãos mesmo estando funcionando, a atividade cerebral não está lá em cima. Então, tipo, você não vai poder se alimentar sozinho, você tá babando. Então, é complicado. Então, quanto menos tempo você ficar em coma, melhor para o seu tratamento e recuperação. Existem milagres, claro, mas a realidade é essa, cientificamente. Desculpa, você pode só baixar um pouquinho o microfone, que ele tá bem na frente. Aí, perfeito, valeu, obrigado. Cara, que o assunto tá bem interessante, mas eu queria te conhecer melhor. Sim. Da onde você veio, qual foi o despertar para vir aqui para os Estados Unidos e tal. Tá bom. Então, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu sou adotada. Meus pais sempre priorizaram educação. Então, eu sempre tive acesso às melhores escolas possíveis. Eles trabalharam pra caramba pra poder pagar. Minha mãe era professora, meu pai era policial. E mesmo assim, eles conseguiram fazer isso por mim, o que eu agradeço bastante. Cara, que prova de amor, que da hora, cara. Imagina, eu tenho uma conexão com meu pai enorme exatamente por causa disso, dele sempre me dar acesso à educação. Eu ia com ele, pegava ônibus,
ia na biblioteca ou na livraria, ele ia, comprava o que fosse de livro, não importava o quanto que ele precisasse trabalhar para me dar o livro, ele me dava. Então a gente tem essa conexão em relação à educação. Ele deve ficar super orgulhoso de você, do que você virou hoje, né? Assim espero. Eu tento bastante, porque realmente é algo que eu vou guardar sempre comigo. Essa conexão em relação à educação que eu tento fazer com o meu próprio filho. Mas enfim, então eu sempre tive acesso a ótima educação. Aos 12 anos eu já estava fluente em inglês. Caramba. E eu sempre fui super curiosa. Toda vida que eu conhecia alguém que era de fora, eu tava grudada com eles, tentando comunicar, tentando aprender. Eu andava com um dicionáriozinho pequeno. Toda vida que eu não sabia a palavra, corria no dicionário, ia tentando. E assim foi. E eu entrei na faculdade no Brasil, não gostei, não me apaixonei. Eu vi que ia ser um trabalho, só isso. Mas eu ia já trabalhar. na área ou outra área? Não, a área é completamente diferente. Eu tava na hotelaria, administração, sabe? Porque eu já falava a língua, então pensei, eu vou que eu ia usar, ter mais facilidade. né? Exato, eu vou usar isso. Mas eu acabei trabalhando com eventos, eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Ganhava uma mixaria que, tipo, não dava para viver com isso. Então, eu comecei a pesquisar opções. Isso aqui não é para mim, nunca foi. E eu tenho que achar uma forma de sair. Inicialmente, eu queria ir para a Suíça. Não me pergunte por que eu não faço ideia. Eu tenho uma obsessão com a Suíça. Até hoje? Até Mas hoje. lá é maravilhoso. E já foi lá? Eu já fui. Ah, que da hora. E Lá é eu maravilhoso, né? Nossa, eu sou Eu apaixonada. tenho uma prima e uma amigona minha que mora lá. Eu vejo as fotos, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada, é perfeito lá. E se eu pudesse praticar na hora, eu transfiro, eu vou pra lá. Com certeza. Pô, gostei lá dessa. Nossa, muita. E você acha que não consegue, não? Transferir pra É lá? complicado, porque na Suíça eles falam várias línguas, dependendo da região que você mora. E eu já tentei falar alemão, não consigo. Então, o meu italiano é muito... faz tempo que eu não falo, então acho que seria muito difícil. Quais são os idiomas que você fala? Português, inglês? Português, inglês, espanhol e italiano. Cara, parabéns. Pô. Não, nem tanto assim. Eu não falo tanto as outras duas, então. E também o nosso português, ele é latino, é mais fácil de aprender o espanhol, é mais fácil de aprender o italiano, então. O espanhol você é obrigado a saber por trabalhar na medicina, não? Não. Ajuda, né? Complementa. Sempre ajuda, que a gente sempre tem paciente que precisa e tal. que não Muito fala embora inglês. eles estejam melhorando bastante o acesso aqui. Todo hospital agora tem uma linha de acesso, qualquer língua, qualquer nacionalidade que você chegue, você não conseguir se comunicar, tem um serviço Alguém. dentro do hospital tem de Mas tradução. espanhol aqui... Não, mas tem aquela tecnologia que eles estão, os médicos estão usando, que é tipo um telefone que vai passar pro idioma da pessoa certinho, né? Até o Liam, Não, quando sim, tava mas no eu falo hospital, que hoje em dia desculpa só te cortar, Não, claro. o espanhol, se você for no médico, vai ter alguém que fala espanhol lá. No hospital. É muito forte aqui. É muito forte, é muito forte. Eu digo O mais que hispano- quando o Liam tava. É verdade, assim, porque quando o meu filho ele tava no hospital, ele teve um problema de saúde, no coração, a cardiologista especialista dele, ela era russa. E ela falava, tipo assim, falava inglês, mas era um inglês muito. Arranhado. Aí o hospital. Com sotaque muito forte. O hospital tinha uma sala de conferência. Aí eles chamavam para uma tradutora em russo que traduzia para o português pra gente entender. Eu falei, caraca, Eles têm Exato. tá. O que é maravilhoso, porque cada vez a região é mais diversa, né? Tem gente do mundo todo, então eles estão melhorando o acesso. Eu vou no hospital, você não vê tanto americano, você vê muito indiano. Indiano você vê demais. Os profissionais, né? Indiano. Eles vêm muito pra estudar asiático. aqui, né? Asiático, indiano, eles vêm. Isso. Eles são bem fortes. O que foi? Tá tudo bem, filho? Dois. Fez assim, eu falei, ixi, deu ruim. Aí você... Aí tua vontade era de ir pra Suíça. Isso. Aí como não deu, eu não... Você chegou a tentar fazer alguma coisa? Não, eu procurei opções, mas eu não achei uma opção viável que desse pra ficar por bastante tempo. Então eu descobri o sistema de intercâmbio de au pair. Então eu fiz o au pair, fiz o programa, me mudei pra cá, fui morar na Virgínia com a família. Eventualmente eu acabei casando com um americano e fiquei casada por 7 anos. Tive um filho desse casamento. Infelizmente não deu certo, mas tudo bem. Nós somos Acontece. ótimos, temos um ótimo relacionamento Ah, que bom. pra
com o Importante. nosso filho, sim, Tem um bastante. vínculo, né? Exato, é um vínculo eterno. Eterno. Exato. E em todo o processo que eu estive aqui, eu sempre corri atrás de estudar. Porque, querendo ou não, emprego você acha aqui. Se você querendo trabalhar, você acha emprego. Agora, eu não queria só um trabalho, porque essa é a repetição do que eu estava vendo no Brasil. Aham. Eu não queria só ganhar o suficiente para viver. Então, eu vi que educação era o passo. Continuei, fiz minha faculdade, eu fui aceita pela Penn State University, que é em Pensilvânia, onde eu fiz o meu bacharel de psicologia. Depois eu fui aceita na Geórgia, Savannah State. Eu recebi o meu mestrado lá. E agora eu fui aceita aqui em DC para completar o meu doutorado em E neuropsicologia. de onde que veio dessa cabeça o porquê psicologia, essas coisas? O porquê? Essa é a única coisa que veio do Brasil. Até quando eu estava no Brasil, eu já gostava da área, eu achava interessante, eu sempre observei as pessoas, eu achei assim, gente, isso aqui é tipo um quebra-cabeça, sabe? Eu sempre gostei. E quando eu entrei aqui, que eu pesquisei, todas as minhas decisões foram muito calculadas. Pra mim, eu queria entrar, se eu fosse fazer um custo enorme de pagar por educação, tinha que ser algo que ia ter retorno. Então, eu vi que a área de saúde é uma área que nunca vai te falhar. E na terapia, psicologia ou psiquiatria é uma área que sempre tem necessidade. Então, era onde eu queria ir. Eu já gostava. Fiz as primeiras aulas no bacharel, fui me apaixonando. E meio que reforçou a vontade de continuar. Então, quando eu terminei o bacharel, na hora eu fui pro mestrado e continuei. Sempre gostei. É doideira. Uma coisa que você falou aí vale de conselho pra galera que pensa de vir pra cá. Porque são escolhas que você faz. A escolha que você fez foi de priorizar o estudo pra crescer na vida. Porque, que nem você falou, trabalho tem. Trabalho tem. Só que o trabalho que vai te dar, tipo assim, dinheiro pra você manter uma vida é o que te consome muito tempo. Que não te permite fazer uma faculdade, não tem como. Exatamente. Aí são escolhas, né? Às vezes você se sacrifica de pegar ali um emprego que dá pra encaixar uma faculdade. Não vai te pagar tão bem, mas você tá planejando o teu futuro, né? Exatamente. Você começou o bacharel na época que você era au pair? Ou foi Não, depois foram... Mas você chegou a 2 anos estudar depois. quando você tava sendo au pair? Não, quando eu era au pair, eu tinha Porque eles têm acesso que- a... Mas você tem que estudar. não Tem, eu Você- tinha acesso, mas não é faculdade, é cursinho, assim, você pode fazer curso de inglês, você pode fazer um curso de uma atividade que você gosta, mas não é curso de universidade, até porque é muito mais caro do que a quantidade que eles Aham. vão pagar. Uhum. E eu não tinha condição de pagar, com o salário que eles me davam, eu não tinha como ir pra universidade sim. ainda. Mas tudo acontece na hora certa, né? Então... Sim. E tua experiência com o au pair foi bacana? Mudou a sua. Eu sou muito grata que eu consegui essa experiência, que foi a primeira porta para entrar aqui e ficar, mas não foi a melhor, não. O estilo deles de criação de criança, da minha família especificamente, era muito diferente. Em vários eventos, a criança surtava no meio de loja, sabe? No supermercado, se jogava no chão, quebrava coisas, dentro de casa gritava. Vocês não sabem o quanto eu agradeci a Deus que a casa deles era no meio de nada. Porque se eu tivesse vizinhos, a polícia ia estar lá todo dia pensando que eu tava matando a criança, dos gritos Meu dela. Deus. Se fosse minha mãe, já tinha dado meia dúzia de bicuda já no moleque desse pra poder se controlar. Bota no teu lugar aí, maluco. Mas não pode, né? Até mesmo por lei aqui, você não pode levantar não a pode. mão, não pode fazer nada. Nem então... os pais podem bater. Não, Doideira, não, né? aqui é por lei, você não pode deixar marca, de jeito nenhum. Ah, mas aí é que tá o visu, não pode deixar a marca. Vai debaixo do braço, na sola do braço. Não fica a marca não, de boa. Eu, na minha área, eu não posso aconselhar ninguém a fazer isso, porque eu sei os efeitos de abuso físico. De trauma Na que pode gerar na infância. criança. Mas você não Exato. acha correção? Não tô falando espancamento. Não é isso. Mas correção. Tipo assim, você já avisou. Não, aí você dá um tapinha na mão. Eu falei, papai já falou pra não fazer. Você não tá. Você tá ensinando, é uma correção. Eu não sou de. Eu acho que eu não. Minha esposa tá grávida. Parabéns. Então eu não vejo nenhum momento na minha vida que eu vou encostar a mão na minha filha.
Mas eu fico pensando, porque eu acho que ficou um mimimi demais. E tipo assim, numa correção, de você dar um tapinha na mão do seu filho por ele ter feito. Já avisei pra você 3 vezes. Você não Até aprendeu. tipo assim, até por você ter vindo de uma, se você falou, uma família mais conservadora, mais tradicional, poderia não haver, tipo assim, uma agressão física, mas, tipo assim, uma correção psicológica. Olha, eu já falei com você, meu pai era assim, meu pai se comunicava comigo só pelo, assim, até hoje, se comunica comigo só pelo olhar. Ele já olhar, eu já sei o que tá acontecendo e o que vai acontecer se eu continuar. Mas, tipo assim, isso é errado? Não é errado. A maioria das pesquisas aqui que mostram resultado negativo é do uso de punição corporal. Sim, essa sim é mais complicada em relação a quando a pessoa cresce em desenvolver trauma e tudo isso. Mas a correção psicológica também tem que ter um cuidado, né? Que existe uma diferença de você impor limites, de você ter regras e você abusar mentalmente uma criança, tem né? hora Tem que a um fala é limite. pior do que se você fosse dar um tapa na bunda. Exatamente. Tipo, as palavras que você tá utilizando com a criança têm um peso enorme, que talvez mais enorme do que uma punição corporal. Então, é tudo uma dosagem. No caso que eu estava na família, não existia nem isso. Não existia nada, né? Não tinha nenhuma Não, lei, ela né? surtava e quando os pais chegavam do trabalho, tipo, meio que fazia o relatório, né? Dizer, ó, isso aconteceu, isso tudo. Eles levavam ela pra loja e compravam presente pra ela se acalmar pelo dia estressante que ela teve. A família é muito rica, né? Vida ruim Então, dessa E elas estão prejudicando a criança, ele vai crescer um péssimo adulto, né? eu não sei como ela está hoje, eu sou até curiosa Cresce, de saber. cresce mimado, né? Isso aí, no mínimo, é mimada. A criança cresce, querendo ou não, mimada. Só que se você acha que, tipo assim, o espancamento totalmente fora de cogitação, o que você tá falando, que é lógico. Eu vejo na rua, assim, tem umas mães que gritando, dessas as porradas no moleque e tal. Eu não acho isso. Cansativo. Isso não é legal. Só que eu acho que tem um modo certo de, sei lá, de educar. Mas é aquela coisa, nunca. Eu entendo o teu ponto de vista, eu até concordo um pouco com ele, mas a realidade é que cada família, cada situação e cada criança é totalmente diferente. Então é impossível de dizer, essa é a fórmula, esse é o jeito de fazer. Então, cada pai conhece aquela criança mais do que qualquer terapeuta, mais do que qualquer psicólogo ou alguém que assine leis. Então você conhece a sua família melhor do que ninguém. Eu espero que as pessoas com as suas criancinhas façam as melhores escolhas. Talvez, quem sabe, um tapinha na bunda tranquilo e a criança aprendeu a lição. Talvez não. Ela entendeu o limite. Exato, talvez não. Porque eu acho que criança, ela tem que ter limite, né? Ela Com tem certeza. que ter um limite pra uma criança, porque Com senão certeza. vira bagunça, igual a da Exatamente. família ali. E é Ela tem que exatamente. saber disso. E é exatamente por isso eu não trato crianças. Eu não trato, mas não por criança. Eu amo criança sabe, eu tenho tratamento com eles em si, pra mim é um dia maravilhoso. O problema é a família. Eu tenho que trabalhar com a família. A família, talvez o problema nem é a criança, né? Geralmente nem a não é. família. Geralmente, 90% das vezes não é a criança, é a família. Então, eu não gosto dessa área exatamente por isso, porque é um processo, não tanto de tentar consertar as coisas que estão prejudicando o funcionamento daquela criança, mas convencer a família de que o comportamento deles influencia o que está acontecendo. Aí já é outro dor de cabeça. Conta pra ela a sua experiência que você teve com o psicólogo. Que você ficava bolado com a psicóloga. A psicóloga te colocava pra jogar Uno. Não, ali era fono, meu amigo. Ah, é fono. Não, mas fono você de teve tem uma nada a ver. psicóloga também. Você foi Não, na o psicólogo tava até comentando com ela que Cara, na minha infância, assim, na adolescência, já teve várias vezes da escola recomendar minha mãe procurar um psicólogo, porque eu não sei. Aí, Por que será, né? Por que será? Não, uma eu lembro que eu era moleque, eu acho que na primeira série, aí tinha eu lembro até hoje, você vê. Tinha que, eu acho que era o dia do índio, aí tinha que desenhar um índio. Eu queria fazer um desenho do índio lindo, só que aí a professora falou que já tinha acabado a aula. Aí eu, pintei tudo de preto, a folha. Aí chamaram minha mãe no canto, falaram que aquilo era um comportamento anormal, que eu precisava de tratamento.
Aí minha mãe me levou pra um lugar onde botaram um monte de fio na minha cabeça. Ela me enganou, falou que era pra eu virar cientista, alguma coisa assim. Então eu falei, não, eu só desenhei mesmo porque eu tava puto mesmo. Eu falei com ela, falei, mãe, foi por causa do tempo e tal. Ela, não, eu sei. Você é maluco, Aí- você é maluco. E teve outra já maior que me levaram. Aí teve outra que eu fui numa. Eu não sei se era psicóloga, da escola mesmo. Que eu comecei a chorar lá, conversando com a mulher, não sei porquê. Me abri lá Mas com... um choro bom, assim, você se sentiu confortável ou você estava com medo? Não, eu fui me desabafando de umas paradas e fui chorando também. E teve outra vez que a escola meio que quis enganar a gente, de chamar a gente pra ir num sábado na escola. Que ia ter uma coisa bem bacana pra gente. Eu falei, cara, já não gosto de escola, no sábado? Aí eu acho que minha mãe já sabia, não, meu filho, vai lá que vai ser bom pra você. Aí quando eu cheguei na escola e vi que só os piores estavam lá na escola, das outras turmas, eu, caraca, mano, o que tá tendo aqui, mano? Que era fulano, eu sei que era tralha, cicrana. Eu falei... Aí era uma psicóloga, mandou a gente estar numa sala, ficar sentada no chão, que imaginar que aquilo era o céu, que não sei o que, modo. Aí saiu de lá meio. Vamos lá comer cachorro quente mesmo e dar. Eu tenho. Porque hoje em dia, antigamente, eu não sei aqui nos Estados Unidos, eu tô falando do que eu lembro do Brasil. As pessoas viam com muito maus olhos, né? Psicólogo, achavam que quem ia psicólogo é só doido, psiquiatra é só maluco e tudo mais. Eu vejo que hoje em dia tá mudando muito isso, né? Tá. Porque eu acredito, porque sempre quando famosos começam a falar que fazem essas coisas, as coisas começam a melhorar. Porque todo mundo hoje em dia fala que tem uma psicóloga, que é muito bom pra vida. Eu nunca fui psicólogo, cara. Eu tenho muita vontade de ir pra entender se eu vou lá, porque talvez eles falam que tem coisas. Precisa. Não, porque Eu acho que você seria um bom psicólogo. Eu também acho. Meu Deus do céu. Para, velho. Não dá ideia, Rock, não dá ideia. Mas é porque eu fico vendo as pessoas falando que eles começam o papo começa a pegar coisas que você talvez nem lembra do que aconteceu já na sua vida. Mas e aquilo tal, e tá, você tá em você ainda e você nem. Então eu queria saber se existe alguma coisa em mim que me trava. Porque eles falam que é muito bom, né? Que você desabafa, você sai de lá leve, que é muito. Ter esse acompanhamento é muito bom, né? Exatamente. É a mesma coisa, desculpa. É a mesma coisa, você tá com problema no joelho, alguma coisa, você vai no ortopedista, tá com problema no coração, no cardiologista, tá com problema na sua vida, tipo assim, mental, procura um psicólogo, um terapeuta. Mas que o Arthur tá falando para que essa galera não tá nem com algum problema, né? Não, é só por ter um acompanhamento. Exatamente. Tem muito benefício de você ir pra terapia sem um problema, sem uma crise, que você acaba descobrindo e melhorando a tua situação. É a questão de quanto mais você se entende, melhor você funciona no seu ambiente. Se você tá andando cego, como que você vai chegar onde você quer chegar? Então, é mais ou menos esse processo. É até melhor quando você vai e não tem crise. Eu não posso garantir que você não vai ter uma crise dentro da terapia, porque o processo... pode Exato, acontecer. o processo de explorar coisas que às vezes você deixou de lado, não quis pensar, é difícil. E às vezes faz com que você experiencie uma crise. Mas... existe uma resolução para aquela crise e o benefício de passar por ela é muito maior do que evitar. Eu fico imaginando, porque essas pessoas famosas, deve ser uma loucura na cabeça desse povo, sabe? A pessoa é muito famosa, a pessoa não pode fazer nada, não pode, vamos pôr esses famosão, não pode ir no supermercado, não pode fazer nada. Então deve ser uma coisa na cabeça desse povo, que aí eles vão lá e descontam tudo em você, né? Que é a psicóloga, pra falar, pra poder... sei lá, desabafar de tudo que tá acontecendo. Porque eu acredito que é um processo muito grande, né, mano? Imagina, vamos pôr um exemplo que a gente estoura isso aqui. Estourou, ficamos muito famosos, mano. A gente tá acostumado ali no Giant ali, fazer as coisinhas assim. Tô dando um exemplo ridículo, mas a gente tá acostumado a fazer as coisas. Do nada, mano, acontece, a gente não pode fazer isso mais. Vocês, ninguém me conhece. Sombra. Ninguém me conhece. Ratinho. Eu vou ter grana e eu vou continuar na minha vida tranquila, velho. Mas você tá entendendo? Imagina, você vive uma vida muito normal. Do nada você vive uma vida que você não consegue mais ir fazendo. Aqui nos Estados Unidos não acontece. Você vê os famosos, anda tudo aqui normal. Mas eu falo, dando exemplo no Brasil, que é isso que acontece, que as pessoas não conseguem mais andar.
assim, deve ser uma loucura na cabeça desse povo. É uma modificação, com certeza. Mas nem precisa ser famoso pra observar isso. Às vezes você tá num trabalho, numa cidade pequena, que todo mundo te conhece, e aí? O que acontece? Por exemplo, essa é uma das dificuldades enormes nesse ramo que eu tô, de trabalhar em cidade pequena, porque parte das leis éticas, eu não posso ter relacionamento duplo com as pessoas que eu trato. Então, imagina, eu tenho um paciente e vamos dizer que Mas se você apaixonar por um paciente, não pode. você é expulsa? Não é expulsa, mas é proibido. E Mas o amor não se proíbe. mas é aquela história, né? O amor, ele pode acontecer hoje. O amor não é garantido o tempo todo. E aí, quando o amor estiver acabando e os problemas estiverem chegando e a raiva estiver subindo naquele relacionamento, você está arriscando a sua licença e aquela pessoa pode utilizar a lei de você não poder ter relacionamento com o paciente ou pacientes antigos contra você. É isso que eu ia te perguntar. Até os Sim. antigos você não pode. Não. Sem contar não que ele pode Então, utilizar pessoa- que você tá manipulando Exatamente. ele. Então uma pessoa que você já... Que você já... Como é que fala? Tratei. Tratou? Esquece. Então esse sai Não, fora mas da sua lista. Já não tá mais na Mas lista. relacionamento, tipo assim, é só nessa área de namoro ou até de amizade? Não, é de amizade. Eu Não não pode ter posso, nenhum. eu não posso ter Não pode ser amizade amiga com disso. nenhum Então você paciente. tem que abdicar de muita coisa, abrir mão de muita coisa pela Exatamente. Cara, licença. Existe... Até, por exemplo, se eu não sou religiosa, mas se eu fosse, se eu estivesse numa cidade pequena e eu tivesse vários pacientes e eu aparecesse na igreja e vários dos meus pacientes estivessem lá, essa seria isso sim já iniciaria um problema de relacionamento duplo, porque eu tô parte daquela comunidade que eles também estão. Então, é a minha obrigação fazer determinadas escolhas. Você tem que andar Sair- com pessoas totalmente fora da... Exatamente. Foi o que ela falou, em cidade pequena que é complicado, que não tem pra onde correr, Exatamente. acaba se isolando. Uhum. Cara, esse eu não fazia ideia. É o preço que se paga É pela só filme fama. mesmo, Rock, que acontece, que a psicóloga se apaixona pelo paciente. Ó, mas é o preço que se paga pela fama. O famoso também é assim, pô, a partir do momento que ele vira uma pessoa pública, ele não pode, ele tem esse problema de não pode ir no mercado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. É o mesmo caso da profissão dela. Ela tem que abrir mão, é o preço que se paga. É, Toda profissão tem, né? Isso acaba acontecendo. Na doideira, eu não fazia. Existe amigos que, tipo assim, agora coisa pessoal, fala assim, ó. Pedir pra você analisar eles assim, ó, velho, eu tô precisando de algo. Agora de amizade mesmo, sou seu amigão. Fala assim, velho, eu tô passando por algumas coisas. Você pode conversar comigo? Isso você pode? Eu posso conversar como amiga, não como psicóloga. Ah, mas Amigo mas- nenhum vai vir me pedir pra tratar porque já sabe que não posso. E eu não tô com uma claridade mental pra tratar a pessoa, porque eu já tô envolvida com aquela pessoa emocionalmente. Então aquilo ali já vai ser um outro Exato. sentimento, né? Uhum. Aí o máximo que eu posso fazer para aquela pessoa é ter um Braço suporte. amigo mesmo. Exato. Um braço profissional para ver as coisas claramente, para confrontar a pessoa, para fazer o que eu faria dentro do consultório, eu não tenho como. Aham. Seria como se fosse a amiga mesmo que tá te contando, querendo opinião Exatamente. sua. E tratamento com depressivo é da tua área ou não? Sim, tudo, tratamento de ansiedade, depressivo, tudo isso é parte do contexto do que eu faço. A única diferença hoje é que a minha especialização é em neuropsicologia, então eu tô focando mais nos testes psicológicos, mas quando eu pratico, eu tenho pacientes todo tipo, depressão, ansiedade, OCD, eu não sei como fala isso em português, Como é que é em inglês? OCD. Obsessive Compulsive, Obsessive Compulsive Disorder. Excesso compulsivo. Isso, pronto. Mas você acha que o mundo nosso de hoje É, está você gerando pode ser- mais essas doenças ou sempre Com teve? certeza. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que sempre existe uma necessidade, mas acesso à qualidade de tratamento era difícil, tá melhorando bastante agora. E o estigma também tá diminuindo. Então, as pessoas estão falando mais sobre saúde mental, as pessoas estão com menos medo de ter acesso, de procurar ajuda. E agora, com o Covid, tudo isso piorou, entendeu? As pessoas estão isoladas, as pessoas estão com medo, estão perdendo as casas, estão perdendo
a estabilidade financeira, as famílias estão se quebrando. Então, a necessidade de ter um suporte multiplicou tremendamente. É tanto que as linhas de ajuda, de emergência, de saúde mental, de suicídio, estão estourando, Caramba. contratando gente Mas todo a dia. depressão não é um problema neurológico? Uma doença neurológica? Então, é uma área bem difícil de explicar, porque, claro, existe a história da mente e existe a história do funcionamento cognitivo. Eu não posso sentar aqui e dizer, é só sua mente que está pensando dessa forma negativa. Existem partes do seu funcionamento cerebral que influenciam quimicamente a sua experiência de depressão. Então, é um processo enorme, não é só uma área cognitiva, até o teu ambiente influencia que você desenvolva depressão. Então, até a sua alimentação, deficiência de alguns minerais, pode influenciar tudo. Então, é uma combinação. Em relação à psicologia, a gente tem aqui, pelo menos nos Estados Unidos, a gente foca numa área holística, de todas as coisas que estejam influenciando aquela doença que você está apresentando. Você não acha que essa doença cerebral que você fala, eu falo de depressão, essas coisas assim, ela tá muito ligada esse novo mundo tecnológico das pessoas agarradas em tecnologia, telefone, fissuradas em algumas coisas de, sei lá, de likes mesmo, dessas coisas. Você não acha que, tipo assim... Viver uma vida que não é sua. Você não acha que cresceu essa depressão nas pessoas por causa disso, não? Eu acho que influencia. Não, bastante. Porque você vê agora em pacientes que eles desenvolveram uma inabilidade social, uma inabilidade de conectar com outras pessoas em vivo. Isso, vocês aqui são amigos, conversam, falam, para eles é uma dificuldade enorme. A realidade deles em si é toda pelo telefone, é toda pelo computador. As amizades, os relacionamentos que eles sentem que são prazerosos, é tudo virtual. Outra pessoa conversa, fala um monte. Exatamente. Eles têm uma conexão enorme com essas pessoas, assim como vocês devem ter um com o outro em pessoa. Mas para eles é tudo real. Então, os likes, entendeu? Quantas pessoas estão assistindo os vídeos, quantas pessoas estão comentando. Quando isso diminui, para eles é interpretado como eu tô perdendo o meu vínculo, eu tô perdendo as minhas conexões, eu não sou mais interessante, eu não sou mais importante. O que é o equivalente aos relacionamentos em pessoa. Você para de ver teus amigos, você começa a ficar preocupado, o que tá acontecendo? Por que ninguém tá vindo conversar comigo, entendeu? Então, realmente influencia. A diferença é que os números no computador são bem maiores. A gente tá falando de 1.000 pessoas que te dão um like hoje, daqui a um mês são só 100. Então, é uma diferença enorme, é uma batida enorme para o teu ego. Por que tu perdeu 900 pessoas? Você acha que a depressão, ela sempre existiu, sempre foi muito grande, só que hoje, por causa da informação, ela ficou mais forte? Eu acho que sim. Eu acho que como ser humano, a gente vai sempre ter uma fase, que a gente chama de episódio. Sempre vai ter um período na vida que a gente vai perceber que a gente não tá conseguindo sair daquela nuvem escura sozinho, um período de depressão. Agora a gente tem mais acesso, agora é mais falado, agora a gente entende os sintomas. Então, é isso que eu tô vivendo agora. Eu não tô dormindo, eu não tô me alimentando, ou eu tô me alimentando demais, ou eu não quero mais sair de casa, eu não tô tomando banho, sabe? Eu não tenho energia pra fazer nada das coisas que antes eu gostava de fazer. Agora, quando você junta essas informações, porque a gente tá falando mais, a gente acaba sabendo, eu tenho depressão, é isso, vou procurar ajuda. Acho que sempre existiu, Mas é que antigamente as pessoas não viam com esse nome, né? Exato, não sabiam que era. E foi o que você falou, que estão quebrando muito estigma, que era muita coisa ligada religiosa também. Exatamente. E sem contar também que um pouco tempo atrás, depressão era tratado como maluco, né? Exatamente. Isso aí ou é palhaçado ou é maluco. Exatamente. É frescura, né? É Se um homem... Eu acredito que igual os antigos lá, você chegasse pro seu pai e falasse, pai, tal, e você, velho,
Vai trabalhar, vai capinar o lote, vai... Vai ocupar a mente. É, não vai, isso não é nada não. E isso... Exatamente. Hoje hoje já é uma doença, né? É uma Exatamente. loucura isso, porque as pessoas... E a gente vê, né? O tanto que mata, né? Porque disso aí vai pra outras coisas, né? Exatamente, para uso de substâncias, que é uma forma de tentar aliviar e manejar. Se sentir alegre, né? Que ela se sente triste o tempo Exato. todo, né? Tem pessoas que usam bebidas alcoólicas, drogas, cocaína, Xanax, que é aqui é muito utilizado para quem tem ansiedade, que é usar Xanax para se acalmar. O Xanax Xanax é é calmante? altamente aditivo. É um calmante? Isso. E você toma e você Peraí, deixa eu relaxa, anotar aqui, deixa eu calma. anotar. Não. Altamente controlado. Mas então as pessoas acabam procurando formas de aliviar as dores que elas estão sentindo de uma forma que não é saudável. Por exemplo, você estava falando de antigamente como era a esquizofrenia. Muito tempo atrás, ainda existem culturas que pensam isso, mas a pessoa tá tendo uma alucinação, tá vendo, ou ouvindo, ou sentindo coisas no corpo, que é um caso simples de esquizofrenia, e existem culturas que pensam que é uma possessão de demônio, usam religião para tratar ou para machucar a pessoa, em vez de oferecer. Você já viu o tratamento. Exorcismo de Emily Rose? Não, eu tenho pavor a filme Não, de eu não terror. gosto de filme de terror, mas esse filme me chamou a atenção porque ele foi baseado em fatos reais. E vê esse filme pra você da tua área, porque é bacana, porque eles botam pra você ter a dúvida, porque tanto tem um padre cuidando dela, como tem uma psiquiatra analisando. Aí o padre falando que é demônio e a psiquiatra falando que não, que é esquizofrenia. E parece que foi baseado em fatos reais, cara. Tudo E que acontece bastante. Desculpa. E o padre até hoje responde, acho que foi preso, alguma coisa assim. que ele fez umas paradas pesadas com ela. Porque Procura foi depois esse filme, constatado, tu vai tipo curtir. assim, pela lei foi constatado como esquizofrenia, mas pelo âmbito religioso era como Não possessão é. demoníaca. Então, Pra ficou que fazer aquela- uma história bacana? Pra que fazer terror nela? Porque foi baseado em fatos reais, mano. Porque é rolou, história. não Teve- Mas é terror. Não, o Não, terror é porque exorcismo, aconteceu, não é velho. terror. Faz as coisas que ela realmente diz que ela fez, né? Ela fala que tem uns lances dela mudar de voz, aí a psiquiatra fala que aquilo é possível, que já teve outros casos, que a pessoa conseguiu. Assumir outras personalidades. Aí é bem. Aí, É outro aí quem tá diagnóstico. vendo fica porque na igreja- de juiz pra falar se porque é na demônio, igreja é problema psiquiátrico. É porque na igreja, se acontece isso dentro da igreja, é colocado como. Então, é um filme interessante de ver que ele te deixa É na. por isso que, tipo assim, ficou essa dúvida, se era esquizofrenia ou se era possessão demoníaca. Você que vai ver, tu vai dizer que tua opinião, entendeu? Fica pra quem tá assistindo dar opinião. Gosto de filme de terror, não. Não é. Também. Vamos assistir hoje, ó. Vamos assistir. Trazer pra dentro da minha assistir. Tá, casa. vamos negócio desse. assistir eu não que é gosto pra... Eu não gosto de ver, que nem até hoje eu nunca vi o Exorcismo. Uhum. Eu tenho um monte de medo, e é um filme antigaço, né? Eu não tenho coragem, não gosto de ver. Mas quando é baseado em fatos reais e tal, aí eu procuro ver. Eu acho bacana. Pô, eu gosto de assistir filme de tortura, velho, é legal. Ah, ele é maluco mesmo. Ele gosta de ver o povo se cortando, assim, Cara, é ó. doido. Não. Eu tento Assim, não, eu gosto de ver evitar. coisas de acidentes, essas coisas. É, sabe as coisas de acidente? A pessoa quebra todo, rasga a pessoa. Nossa! Coitada tento dela, tá aqui, ó, evitar. tá vendo? Tô no meio de 3 malucos. Nada contra. Se você gosta, faça. Eu evito tudo que me assuste ou que me cause tensão. Porque em si meu trabalho já é cheio de coisa que eu não gosto. Já é cheio de. Eu vejo Muita várias história coisas maluca tristes. que vem de você assim? Infelizmente, assim, na área que eu tô agora, não tanto. Mas coisas tristes da gente ter que falar pra uma pessoa que, sei lá, tem um PhD, que foi um médico, que agora não pode mais exercer porque tá com demência. Agora não pode mais, É sabe? você que dá essa canetada? Eu não dou essa canetada sozinha, não. Ainda não. Mas o meu chefe, sim. Mas De a gente faz Alzheimer, junto. essas Do, coisas. do que você analisou, que Isso vai, do que vai eu para ele. analisei, vai pro meu chefe. Porque ele o hospital manda pra vocês, aí pra ver se ele vai continuar apto de exercer a Caramba, Exatamente. função Aí dele. eu faço todos os testes, Aí analiso. você fala se ele vai poder exatamente. trabalhar ou não vai trabalhar. Eu não faço Não, sozinha, tipo assim, os deixando seus- isso claro. Você É, junto vocês- com o teu chefe, Isso. discutem. Você faz parte da equipe que... Exato. Caraca, É doideira, porque é uma né? decisão muito importante, não é, É tomada decisão sozinha, séria não é demais, tomada né? sozinha, né? Você, seu chefe, com a equipe, né? Exato, porque aí uma pessoa que é altamente independente, é super bem de carreira, ganha bastante, e agora tem uma pessoa que você
você nem conhece, te dizendo, ó, Que você te analisou e simplesmente, ó, acabou você sua vida. tem uma demência, é progressiva, mais ou menos. Mas isso aqui se aposenta por invalidez aqui? Sim, geralmente sim. E nesse caso, por exemplo, a pessoa não tem um padrão de vida muito bom, então financeiramente não é um problema. Aham. Mas aí a gente tá aconselhando a parar de dirigir, a gente tá aconselhando a pessoa a... E se vocês falam, você não pode dirigir, vocês mandam isso pro órgão do negócio, ele Depende não da pode dirigir. situação, depende da severidade e depende do estado. Porque cada estado tem leis em relação ao direito que a gente tem de barrar uma pessoa de dirigir. Então, na Virgínia é diferente de Maryland. Aham. Então, dependendo da severidade, sim, a gente faz um que chama referral. A gente avisa as autoridades que isso está acontecendo, existe um risco enorme. Ah, mas tem Aí que ser uma sim. coisa muito séria, né? Sim, porque a gente está tirando a independência de uma pessoa e a pro gente cara não quer. dirigir. O objetivo é tentar minimizar o risco. Porque imagina, se você tira tudo de uma vez de uma pessoa sem ter aquela conversa, sem envolver a pessoa nas decisões, Vai ter muitos colaterais, né? exato, o risco até para a vida daquela pessoa. Se a pessoa não pode fazer mais nada, por que ele vai querer viver? Então, é um peso enorme para ter essa decisão. Aí entra a psicologia pra conversar com o É cara. só né? quando Pro vê cara que ele, entender, né? ele coloca a vida de outros em risco, né? Exatamente. Então, por exemplo, pessoas que têm frontal lobe dementia, que é a parte de frente do cérebro, eles, que são os exemplos de coisinhas assim, estranhas, de comportamento estranho. Toda vida que eu tenho um paciente assim, eles não têm filtro. Nem tem filtro do que eles fazem e do que eles falam. Então, eu vou ter paciente sentado por 7 horas na minha frente, sendo super racista, me esculhambando. Então, não é Eles a não têm síndrome O de Lira. de Tourette? É Já ouviu síndrome de falar? Tourette. Não, Eu não, é Não. diferente. Você conhece essa síndrome de Tourette? Tourette's é um impulso incontrolável de uma reação. Você já teve, pessoal, alguém aqui assim? Já. Caraca, eu nunca tinha escutado falar depois que eu vi os meninos, então... Já tinha visto em filme, já. É, mas isso é uma resposta impulsiva, eles não têm controle. Não quer falar. Eles geralmente não querem falar nada disso, não querem esse fazer. do racista, ele tem aquilo, quer, é da personalidade dele, É da né? personalidade dele, porque ele não consegue controlar. Por exemplo, agora, vamos dizer, se eu estivesse super chateada, querendo chorar, mas eu tenho a capacidade de segurar esse choro, eu tenho a capacidade de me controlar. Eles perderam essa capacidade. Então, dentro deles, eles podem estar olhando para mim e dizer, imigrante, o que for que passa na cabeça deles, eles não vão filtrar, eles vão me falar. Eles vão dizer o que eles quiserem dizer e fazer o que eles quiserem fazer. Então, E você tem que aceitar aquilo ali. o De máximo boa. que eu consegui, sim. O máximo, porque isso é normal, já é esperado desse tipo Só agressão física que não, né? de... Não, aí importa. tem que parar, quem não... Tem que acionar. Não, Aí não tem quem não aguente, né, existe. rapaz? Aí Ah, não tem quem aguente. eu não ganho tanto pra isso, Aguentar as porradas não rola, né? não. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos, de muito filme que eu vi, do problema que tem dos veteranos, que depois que voltam, eles não conseguem se encaixar mais e É um processo se de não tiver ajuste. acompanhamento, eles Isso. piram, né? Mas não é todos, claro, nunca generalizado, as experiências são É, completamente de diferentes. alguns que Isso. tiveram um trauma muito pesado Isso, lá. que é o PTSD, às vezes só um acute stress ou acute trauma, que é uma experiência traumática que aconteceu entre 2 semanas, ou o PTSD que você viveu hoje e tá ainda vendo sequelas 6 meses depois. Aí sim é o PTSD, que é aquele trauma prolongado, que é o que você tá falando, que Você eles vêm da... imagina, mano, você ir pra guerra, o que você passa ali naquele negócio? Exatamente. Não, aí fala que tem, Estresse danado. fala que ser tem exposto, uns né? que eles se sentem largados pelo governo, que eles voltam e não conseguem seguir a vida deles sem ser aquele negócio aquela rotina que eles tinham do... É bem estruturado. exército, O meu ex-esposo era militar, então eu entendo bastante dessa área e é bem complicado. Quando eles saem, não tem mais aquela rotina de acordar 5 horas da manhã, de ter gente te mandando fazer determinadas coisas, horário pra tudo, pra comer, pra correr, tudo. Mas né? a vida pós isso, pra ele não é mais, entre aspas, mais fácil de as pessoas, porque aqui as pessoas respeitam muito os militares. É um respeito muito grande por eles. Então, pra ele conseguir um trabalho, mas essas se coisas eu não assim. estiver falando burrice, eles têm um respeito quando eles estão fardados, mas depois que eles não estão fardados e estão
num trabalho normal, ele se sente desmerecido quando alguém trata eles normal. Alguns que têm um certo problema, eles querem ter esse reconhecimento que você falou, de como heróis e tal. Não, mas se eles falam para as pessoas que eles são ex-militares, são veteranos, todo mundo respeita. Tem gente que bate continência, agradece Mas pelo que ele mas fez. depois que falou, meu amigo. Entendeu? Ué, mas Depois que falou, depois que viu o adesivinho no carro, essas coisas. Mas aí a pessoa também não é obrigada a... Mas Então, imagina- tem uns que é de boa, que nem ela falou, mas tem outros que eles não conseguem se encaixar mais, porque parece que depois que terminou lá aquele período lá, ele volta, é recebido, e depois corre atrás da vida dele, né? São 5 anos de contrato, uma coisa assim, né? Depende. O mínimo eu acho que são 3, mas você sempre pode renovar, dependendo dos benefícios de renovar. Tem gente que faz por carreira, passa 20, 25 anos e sai. Esses são os mais difíceis, né? De quando passa muito tempo, porque você estando nas Forças Armadas, você está sendo sempre transferido para outros estados. No mínimo de 3 em 3 anos, você está indo para outro canto. Então, Tem gente que vai até para outro país, né? exato. Eu já morei na Alemanha por causa disso. Olha, caramba. Foi aí que eu acabei conhecendo a Suíça, por causa disso, que ele tinha sido transferido para lá. Então, quando você sai daquela comunidade, tudo que você conhece acabou. É totalmente diferente, não tem estrutura. O suporte dos amigos que entendem o que você passa não tá mais lá, porque tanto eles podem ter saído e se mudado para outro estado, ou eles ainda estão dentro das Forças Armadas e o contato diminui. Então, é uma sensação de isolação mesmo, assim, de isolamento. Então, faz sentido. E isso é a parte boa, né? A parte dos que não tiveram trauma de guerra. Você acha que a maioria tem trauma de guerra? A maior grande parte? Meio a meio. E trauma em si nas Forças Armadas não é só para quem teve trauma dentro da guerra. Existe muito Só o assédio. psicológico de dentro. Exato. do- Dentro das forças há muito abuso de poder, há muito abuso sexual, Caramba. muita coisa Abuso pesada. sexual? Infelizmente, sim. É uma coisa que eles estão agora tentando bastante diminuir, mas existe Caraca, eu não imaginava que aqui teria isso, não. bastante. E acaba porque você tá dentro de um sistema de hierarquia, é muito difícil uma pessoa que tá numa hierarquia baixa acusar alguém de hierarquia alta. Não, e agora? psicológico eu imaginava que... certeza Normal. que teria, Exatamente. Mas sexual, porque aqui é muito Bastante. sério isso aqui, né? Então... Teve até uma menina que sumiu um tempo atrás aí. Encontraram o corpo dela num lago, alguma coisa assim. Ela tinha entrado, não sei se você chegou a ver essa notícia. Acho que foi em Vegas, alguma coisa assim, Nevada. Encontraram o corpo dela semanas depois, aí foi constatado que ela tinha sofrido abuso e que já tinha sido relatado, mas o pessoal abafa o caso. e tal. Exatamente. Infelizmente ainda acontece bastante. Então a pressão psicológica é enorme. Não só pelo trabalho em si, mas as experiências dentro daquela comunidade. É uma comunidade muito fechada. Eles têm uma língua dentro. Tipo, você que não conhece, você entra lá e quer se entender, vai demorar um tempinho, que eles falam tudo em acronyms, que é diminuindo as palavras. Então, para entender o que tá acontecendo, demora um tempinho. E é tudo escondido, é tudo daquele jeitinho deles. E, infelizmente, acontece bastante trauma. Caraca, é complicado. Aí, Rock, quer ir pra Forças Armadas? Mas tem benefício também. Não é tudo ruim. Tem coisa boa. Arthur, depois da parada sexual, tá procurando tio Sam pra saber. Gostei do história. Pô, Não, mas eu conheço um cara que ele é apaixonado com guerra, essas coisas assim. Tem Ele cara que gosta. foi, Que... Aí, como ele gosta dessas coisas, hoje em dia ele é policial. Aí as pessoas tentam Tá na área, né? meio que na área, né? Eles dão um treinamento enorme, né? Você tem acesso à educação quando você tá dentro das Forças Armadas. Eles pagam pra você ir pra faculdade se você quiser. Quando você tá dentro. Quando você termina o seu contrato, você recebe o GI Bill, que é tipo um sistema, um programa, um benefício do seu contrato, que eles vão pagar a sua universidade fora. Se você já tiver saído das Forças Armadas, eles pagam pelo seu aluguel ou pela sua casa, a sua moradia. Então, Mas por tempo. são 36 meses, eu acho. Ah, tá. Não é Total. pro resto da vida, não. Não. É 36 meses, mas dá pra você completar o seu bacharel, mestrado. então. Seu ex-marido chegou e tá de frente em alguma guerra, não, né? Ele foi pra Ásia, em uma localidade que eu não posso dizer, porque ele não podia me dizer. Aham. Ele Caraca. foi 2 vezes. E as experiências que ele teve, ele também nunca
se abriu. E tu tinha esse medo de não saber se ele ia voltar? tá Infelizmente. doido. Caramba, que loucura, cara. Imagina uma família que tem você teve o seu pai policial. Você já tinha esse medo, porque policial corre esse risco. Agora você imagina ir pra uma guerra, que você sabe que ali tá rolando uma treta. Então, É complicado, a gente fica esperando. Mas é assim, cada dia que passa e você não vê aqueles 2 oficiais batendo na sua porta, é um dia bom. Porque é assim que você recebe. Eles É os dois que vêm, né? eles sempre vêm em 2 e eles nunca mandam por telefone. Eles aparecem na sua casa e avisam o que aconteceu. Então, no dia que você não vê, no dia que você não vê é um dia bom. Mas quando você tá na base, que você vive dentro da base. Ah, você chegou a morar na base? Sim, já morei na base também. Aí às vezes. Cara, que experiência que você teve, cara. Você acaba vendo, indo pra porta do vizinho. É uma dor que você sente por ele. Caraca, Aí é você uma sabe linguagem que ali que todo mundo entende, né? Todo quando mundo vê. entende. Caraca. todo mundo Mas entende. muita gente morre. Na época do Iraque, do Afeganistão, que tava mesmo. bastante, Bastante gente, sim. Imagina, você morando dentro da base, aí você tá lá parado, lá sentado na frente da sua casa, daqui a pouco vê o carro vindo assim, você fala, caraca, tomara que não seja no meu, tomara que não seja no meu. Eu tô E já passa passando. a sua casa. Nossa, Eu já uma vi tensão. eu lembro como fosse hoje, eu já vi criança brincando no playground, eles estavam brincando e tal, a mãe dentro de casa, que as casas, tudo de vídeo, dá pra ver as crianças brincando, então é muito tranquilo dentro da base. E eu tava sentada do lado de fora e eu vi o carro chegando e as crianças todas pararam. Até as crianças Até as entendem. crianças já crianças sabiam. entendem. As crianças sabem. Aí você imagina, você tá lá brincando e essa é a memória, né, que você tem da notícia Caraca, que tu que tá pra tristeza, receber. cara. É horrível, é muito doloroso. Então, aquela sensação de comunidade dentro das Forças Armadas é enorme. O que explica o quanto é difícil quando você sai. Porque você não tem mais aquele suporte que você tinha dentro. A família, esse tipo assim, morreu, o marido morreu. Aí eles têm um suporte pro resto da vida do governo? Não é um suporte pro resto da vida. Existem vários programas que ajudam a esposa, o esposo. Existem um programa para ajudar com educação. E, claro, eles recebem, acho que são $500 mil. Tipo, da pessoa ter morrido, né? O beneficiário recebe. Eles podem viver na base por mais um ano. Depois eles têm que transferir para outro local, não pode ficar lá para sempre. E que eu saiba é isso. Não tem, tipo, Graças igual- a Deus eu não Que tive. também deve ser não, porque horrível não- também, depois que você perder e ficar na base, acho que a É, pessoa ninguém deve ia querer ir querer. embora de Mas eles fazem isso já pra pessoa não ter mais essa transição É, assim, né? não tá te expulsando, Exato. né? Você tá- É porque você no vai- Brasil, eu lembro isso pro Eu meu acho que a avô, pensão morreu, pode haver. é pensão pro resto da vida. Aqui não existe pensão pro resto da vida, não. A não Até ser que você... até a esposa, pro mas resto da ele- vida, até a minha avó morrer, né? Ele meio que dá um valor alto pro cara ali se regularizar, né? Exato. Acertar. É um valor bem alto pra Já dá de uma iniciar. vez, né? Em vez de ser mensal, igual no Brasil. Já dá uns 500 mil a pessoa Já dá pra tudo. se estruturar de novo, né? Mas o custo de sozinho. funeral é tudo pago, toda a Que cerimônia. é alto pra danar aqui, né? Aqui é caro também. Então, a cerimônia, tudo isso é coberto. Então, e eu acho que eles mantêm o benefício de saúde. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Cara, esse negócio que você falou dos dois chegando, eu sempre via nos filmes agora. A tua experiência tá dentro da base, vendo isso passar e isso ser entendido por todo mundo, que tristeza, né? Que caramba. É porque eles não chegam com o uniforme normal, que é aquele de guerra que você vê camuflado. Com verde. Eles vêm todo. Depende das forças que você tá. Mas eles vêm com aquela roupa oficial, né? Que é a roupa ou de festa ou de funeral. Então eles vêm com aquela. Então você já sabe, não é uma visita normal. E quando chega em dois, a Mas sua existe cabeça já visita vai... de tipo assim, ó, ele tá muito ferido, não morreu. Mas Sim, ele tá sim, muito ferido. sim, Ficou sim. muito mal, tá mal, corre risco. Quando é ferido, eles recebem uma ligação que é geralmente do hospital. Que aí esses dois não vêm dessa forma. Vem talvez o oficial, que é o chefe dessa pessoa. Vir dessa forma é porque deu ruim. Se vier dessa forma, acabou. É porque deu ruim. Caraca. Misericórdia, né? Tristeza pra caramba. Tristeza. Muito, muito bom. É, muito bom. Você tem mais alguma pergunta? Tô de boa. Deu o quê? Nossa, Deus do céu.
Deu quanto? 1h10. Ah, passa rápido, né? Passa muito rápido. É porque a gente não pode entrar. Ah, não, lembrei. DDA. Porque tem muita. Eu falei certo? DDA. Não, como é que chama? Que isso, é um rapper? Não, o déficit de atenção. É TDAH, TDAH, né? Ah, o déficit de atenção. É da hora de perguntar, É. porque é uma parada muito levada a sério aqui nos Estados Unidos, né? ADHD, yeah. Como é que chama? ADHD. Tomar Ritalina, velho. Ritalina deixa assim, ó. Eu sempre tenho o nome de DDA, que é no Brasil. TDAH. Não, é no Brasil que é DDA. TDAH, sempre Déficit foi. de atenção no Brasil. Transtorno de déficit de não sei o que de atenção. Hiperatividade de atenção. Que existem dois TDAH. tipos. Existe o de ação imperativa, a pessoa que tá pulando, correndo, que não consegue se controlar. E existe a falta de atenção, que é o ADD. Que aí essa pessoa, ela é mais assim, ela vai estar falando contigo, mas ela vai estar, a cabeça dela vai estar distraída com outra coisa. Então, existe esses dois tipos distintos e existe o combinado, que é a pessoa que tem dois. Ela oscila entre os dois. Ela tanto pode ser hiperativa, correndo pra cima e pra baixo, e uma hora parar e não ter atenção nenhuma no que tá acontecendo. Então, existe Quando eu era pequeno, o médico falou que eu tinha isso. Só que a minha mãe não quis me dar o remédio, porque é um remédio muito forte, né? Pra você ficar Será que era, concentrado. que era Ritalina? Não, é um remédio disso, pra ficar A concentrado. Ritalina te deixa concentrado, velho. Tem um amigo, meu primo aqui, ele foi diagnosticado com isso na época da escola. Aí ele tomava o remédio. Durante a semana ele tomava o remédio. Aí final de semana ele não tomava o remédio. Era outra pessoa. Era uma outra criança, mano. Na semana, focadão, tranquilão na dele. E quando ele não tomava o remédio, velho, outra pessoa. Eu tomava quando tava estudando na faculdade. É só pra perigo. poder Mas concentrar, o que você focar. acha desses remédios? Você acha? Então, você tem que ser acompanhada com um psiquiatra pediátrico, se for uma criança, com certeza, pra ter certeza que você tá na dose correta. Você não quer ter uma dose muito baixa só porque você tá com medo da medicação, mas você também não quer uma dose muito alta, que aí te vira um zumbi, que você só tá... Você não é mais você mesma, entendeu? É tipo o meu primo. Então, ajuda bastante. O meu próprio filho tem, ele é diagnosticado, ele fez todo isso que eu faço de teste neurológico. Também existe uma especialização para pediatria que faz testes assim para crianças para ver o déficit. Ele tem e ele toma medicação de manhã e de tarde, ajuda bastante para ele manter a concentração dentro da aula. Mas eu encontro com o psiquiatra todo mês para verificar se a dose está correta, eu observo o peso, eu observo o comportamento dele quando a medicação está saindo do corpo, que existem várias, não só uma. Existem uma que você só toma uma por dia e ela vai sendo expelida aos poucos. Tem uma que você toma 2 doses. A do meu primo eu Exato. tomava uma só e... Exato, então você tem que prestar atenção nas reações, a pessoa pode parar de dormir também, ter dificuldade de dormir, tem que tomar remédio para isso, ou tomar melatonin para conseguir dormir, tem que sempre estar acompanhando, mas os benefícios da medicação são muito maiores do que os riscos pequenos que ela tem. Agora, é uma medicação controlada, as pessoas têm a tendência de abusar e no mercado negro é super cara por essa razão, mas para as pessoas que realmente têm a condição ajuda bastante. Mas você acha que a criança pegou de criança, foi diagnosticado de criança? Isso é um momento da vida da pessoa? Você acha que esse déficit ele pode acabar de acordo com o crescimento dele? Então, é isso onde entra a minha especialização. Porque você pode levar sua criança para um terapeuta, e o terapeuta, a gente tem o DSM. DSM é um livro desse tamanho, com todos os diagnósticos possíveis, que inclui o ADHD. Então, você com as suas observações da criança e o que a família está falando, você consegue dizer, tem isso, tá, te dei o diagnóstico desse problema. O que eu faço não é só palavras, não é só observação. Eu posso colocar o teu comportamento em números, que me garante que é isso que você tem. Então, com essa garantia, eu entendo o teu prognóstico, o que vai acontecer depois. Então, as pessoas que realmente têm, é uma condição que é a vida toda. Ela pode ser
como se fala, manejada, você pode tratar ela a vida toda e viver plenamente com a ótima qualidade de vida. Não só porque você tem, não quer dizer que a sua vida Isso vai vai te ser atrapalhar. difícil. Isso, você até sendo diagnosticado quando você é criança, é muito mais fácil manter o tratamento quando você é adulto. É mais complicado do outro jeito, porque quando um adulto chega para querer a medicação para isso, a primeira coisa que o médico vai pensar é: você quer a medicação? Vamos testar primeiro, para ter certeza que você tem a doença. Mas por que a pessoa vai querer essa medicação? Porque sem ser pra ajuda quê? bastante, ajuda a sua concentração, ajuda Esse- você. Quando tava na moda lá do Brasil, aqueles caras lá, como é que é? Que dá assistência pro pessoal, Como é que é? Coach. Coach. Eles tudo recomendavam a pessoa tomar Ritalina, não era? Mas o Ritalina que, tipo assim, que eu conheço, ok, coach Que é você um toma, negócio, né? Você tá querendo defender isso. coach é um negócio novo. Mas, tipo assim, Não pode tomar eu tomei sem muito, porque eu trabalhava durante o dia, tinha faculdade de noite, de madrugada sempre tinha que estar estudando. Então, tipo assim, eu fazia aquilo dali, ok, força o meu sistema. E você não teve força- um profissional te recomendando tomar também, né? Você foi por Não, conta própria. eu tinha um amigo que vendia pra mim, ele trabalhava na farmácia. Isso ele que é o vendia errado, pra por mim. isso que Não, você tá falando. é errado, entendeu? Só que aquilo dali, cara, ela te dá não é um poder, ela te dá, tipo assim, ela te força a sua mente de uma força que, tipo assim, você se sente bem quando você tá naquele momento e acaba te trazendo uma Aditivo. dependência daquilo ali. É que Exatamente. você só vai ter tomando Véi, aquilo. Não, eu chegava em casa destruído, velho. Trabalhava de dia, de noite faculdade. Chegava em casa 10, 11 horas da noite. Tomava 2, 3. Cara, eu ficava a madrugada inteira estudando, principalmente perto de prova, e ficava de boaça. Tipo assim, cara, eu tô bem, tô concentrado, O tô foco entendendo. que dá pra você continuar na atividade que você precisa é enorme. E para tudo. É como se você estivesse dentro de uma bolinha e ajuda você a concentrar. Quem não tem o diagnóstico é mais inclinado a acabar tendo dependência por essa E medicação. até pra drogas mais pesadas, né? Exato, porque o acesso a eles também não é garantido, especialmente se você não tem o diagnóstico, porque é altamente controlado, por isso que é super caro. As pessoas querem, aí acabam indo pra outras coisas, tipo cocaína, heroína, tudo isso. Eu tomei Rivotril pra tirar a carteira de carro. Pra ficar calmo. Naquele Pra dia, ficar calmo. você não No falou dia. nada comigo? Não naquele Ah, dia, no do Brasil? Brasil. Ah, Do tá. Brasil. Do Brasil, tomei. É perigoso, você podia ficar chapadão, né? Mano, fiquei calminho, velho. Calminho. Passei rapidão. Foi a minha melhor prova, foi melhor tudo. Rivotril. Teve que estar drogado. Você tava drogado. No, pra no tomar. seu caso, né? Mas no caso do instrutor que deveria estar te vendo, eu ter falado, esse maluco tá fumado de maconha aqui do meu lado, alguma coisa Não, assim. mano, é porque eu ficava muito Você tinha tomado pau no primeiro? Tinha. Porque ele tava nervoso. E eu ficava muito nervoso, cara. Minha perna aqui, ó, na embreagem aqui, ó, batia no volante aqui assim, ó. Bate, eu sei como é que é. Nervosaço. Aí eu falei, velho, o que eu posso fazer pra não ficar nervoso, ficar calmo? Porque eu sei dirigir, já dirigi há muito tempo. Eu sei dirigir e não consegui tirar minha carteira. É. Falei, Momento velho, de prova deixa o cara tenso, né? vou tomar o Rivotril. Vamos deixar claro que nós não estamos endossando Não, o uso é, de não, nenhum daí- De Rivotril ou de calmante. Eu tô falando vamos que lá. eu fiz e pra mim deu super certo, porque eu fiquei calmo. Ah, tá doido. Pô, se tu Não, mas fosse, se desde- tu fosse tirar no Rio ali no Piscinão em São Gonçalo, Não você é reprovado, o cara te puxa do carro, te xinga, o instrutor do Detran. Mas- Seu burro, seu animal, É, vai mas voltar você de fala que é o instrutor do Detran que faz, né? Lá em BH, lá em Contagem, é a polícia civil, mano. Não, mas trata o cara mal? É a polícia. Até a. Lógico, velho. Polícia vai tratar. Chama o cara de burro, de animal? Não, isso não aconteceu isso Lá comigo, no não. Rio. Você Você ficava na fila, cara. Lá todo ansiosinho esperando a tua vez, cara. Aí quando você vê que era o cara que tava trazendo o carro. Não, a fila gigante, só pra deixar ligado? claro. Quando você vê que era o instrutor que tava trazendo o carro, aí tu saí, cara, deu problema. Vai, teu animal, seu burro, vai embora daqui. E o caraca, o cara pode fazer isso com a pessoa? Não pode falar isso? Doideira, mano. Só deixar um negócio claro aqui. Eu sei do. Eu tomava. Você é dependente químico. Cala a boca. Ah, tá. Mas eu sei dos riscos. Tipo assim, eu sei que é arriscado. Eu sei que, tipo assim, você acaba tomando esse tipo de remédio, você força o seu corpo a entrar num estado que ele não precisava. É uma droga, Não, né, e mano? vai Você criando vira vai criar uma vira um dependência. vício. Você Né? acha que, sim. que nem você, Não. você achou que só ia funcionar tomando isso. Sim, É, exatamente. tem gente Então- que é viciado das outras drogas, tem gente que é viciado em remédio, mano. Você escapou, mano, de ir pra uma cocaína, pra uma parada dessa. Eu tô falando sério, mano. Fala isso não, velho. Minha mãe vai ver, daqui a pouco Não, vai tô ligar, falando, vai tô falando que encher você o usou. saco. Tô falando que você escapou de não ir. Que vai se afundando mais e mais. Eu pelo menos, penso assim, né? É verdade. Só que- Mudar de assunto, não sei se tem a ver com a tua área. O exame do pauzinho
Tá ligado? O exame do pauzinho. Que a gente tem que ficar desenhando os pauzinhos. Fala direito, mano. Exame dos pauzinhos. É exame aí, psicotécnico, Rock. Psicotécnico. Sabe aquele exame de... Não sei se você chegou a tirar carteira no Brasil? Sim. Sabe aquele exame psicotécnico que você vai fazer? Que você faz o... A psicóloga manda você ir riscando um pauzinho. Aí ela fala uma palavra, você faz traço, né? Acho que é Ah, traço. não lembro, cara. Nossa, acho que eu ela não fala, tive, para. eu não precisei Aí você fazer tinha que- isso. Não, eu porque- Mas sei lá, você não fez exame psicotécnico em São Não. Paulo? Não, Em Fortaleza, não? Porque eu trabalhei numa empresa que tinha um exame psicotécnico pra entrar. E um dos exames era esse do pauzinho. E ele não passou. Não, o meu psicólogo, depois que eu entrei na empresa, ele falou, cara, eu te passei, mas você foi um cara que eu não sabia. Eu falei, cara, mas aquele negócio era um negócio sério e tal. Ele falou que tem um livro que é só pra... define a pessoa naquele exame ali do pauzinho. Ele falou, ó, sabe fulano? Eu falei, fulano eu vi que ele é uma pessoa insegura, é uma pessoa tal. Com os pauzinhos. Com um pauzinho, ele falou... Aí eu Com falei, as escritas eu falei, e tal. caraca, e pior Gente, que... pode passar o dia falando disso. É que eu falei, só com do tracinho ali, ele definiu. E o cara... Define a sua personalidade, né? Não, e eu vi que aquele cara, uma vez que a gente tava no processo de entrar na empresa, esse cara que ele falou que era um cara inseguro, a empresa mandou a gente põe tipo um refeitório externo pra pegar comida. Aí tinha lá a máquina de suco, comida e tal. Eu, já tinha virado meu suco. Eu falei, caralho, mano, tô com maior sede, vou tomar outro suco. Aí esse cara falou, pô, mas será que pode, cara? Falei, cara, antes de eu perguntar se pode ou não, pelo menos um segundo suco eu vou pegar. Aí ele, pô, também tô cheio de sede. Eu falei, vamos lá pegar, mano. Aí eu fui, peguei e voltei pra mesa. Aí ele foi, voltava. Aí chegou, botar no suco e ficou sem. E eu falei, caraca, o negócio do pauzinho é verdade mesmo, Eu acho que ela não concorda muito, não. Não, mas parece que isso é muito sério. Eu tô até, desculpa quem estiver assistindo que vê, de eu não tá sabendo te É, mas explicar. no Igual o Brasil- negócio de no Brasil- desenha aí uma casa, tem que desenhar o chão. Não, mas o tem que desenhar doutor céu. lá, Esse tem. o esse eu já doutor fiz. me explicou, ele falou que tem um livro enorme que só pra E falar também desse... tem no que eu fiz, desculpa. No que eu fiz, tinha lá A, B, C, D, E, F, G, H e J. Tinha lá o alfabeto. Aí tinha que ver quantas vezes tá repetindo a mesma palavra, você tinha que circular. Aí ele falava assim, ó. Circule todos os A, C, D. Tipo assim, sabe? Aí você tinha que circular e falar quantos que tinha de cada um. É só isso. Agora me explique o que é isso. Eu não conheço esse teste dos pauzinhos. E eu tenho certeza que existem testes no Vê se Brasil. você consegue achar aqui, só mostrar, eu não quer ver, eu tô desfazendo lá Eu não conheço. do profissional lá, que isso é muito usado no Brasil. Aqui eu ainda não O que fui aconteceu? exposta a ele. Teste do pauzinho. Exame psicotécnico. Alguma imagem. Bem interessante. Isso e era pra mostrar o tipo de personalidade que você tinha? Tinha aí, engraçado que... Aí, isso aqui, ó, é feito na mão, tá vendo? Aí, Aqui, aí ela fala pausa, aí você tem que dar um fala pausa, aí você dá um traço, depois Depois continua. ela fala pra você, conta quantos teve, aí você tem que deixar quantos teve. E o médico, tem negócio de contar, e o médico falou que no meu caso, por ser canhoto, trabalhar o outro lado do cérebro também é bem complicado pra analisar. Teste palográfico. É o nome. Alô? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Mutou eu aqui? Não, Alô? Tô te ouvindo. Teste palográfico é o nome. Ah, tá, soltou aqui. Eu não conheço esse teste, mas eu acho o conceito estranho. E- Eu tô tentando entender por que a personalidade. Eu posso ver Aqui, até carteira de mesmo motorista. coordenação motora, a capacidade de concentração, de flexibilidade mental, de ele tá te falando, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Então, testar a sua capacidade de flexibilidade. Mas personalidade eu não tô vendo. Eu tenho que ser mais... Eu vou pesquisar, porque A eu tô empresa, curiosa. ela tinha até mais testes lá. Uhum. Depois que eu entrei nessa empresa, eu era menor aprendiz, cara. Eu era moleque. E eles me botaram, tipo assim, eu era do departamento pessoal. Uhum. Só que os psicólogos gostavam de mim, eles me botavam uma coisa horrível pra fazer. Que era- Desculpa, aqui, olha lá, ó. Teste palográfico é um tipo de teste de personalidade que mede características comportamentais via técnicas gráficas e é considerado um teste expressivo por analisar o tipo de resposta dada a cada candidato quando focado em uma mesma tarefa. Então, o que eu falei não tá errado não, né? Ah, não. Não, tá. Aí eu tinha que dar o resultado pra quem foi reprovado, que não passou no psicotécnico. Uhum. E eu, caraca, cara, o moleque, cara, aí eles iam liberando quem passou.
E tipo assim, o que tem problema, que não tem alguma coisa psicológica, tava por último. Então esse cara já tava lá irritado. E não sei o que. Aí o moleque tinha que chegar no cara e falar, pô, você não passou, tá? Mas pode tentar de novo, e não sei o que. Quem foi você, meu amigo? Fui lá passar um afrim no meu nariz. Caraca, saiu correndo. Caraca, eu não tava. Vocês tá vendo que eu tava fanho, não? Tava falando manhã assim já. Não, Nariz não, tá tampado, velho. Normal. Tá doido. Eu tenho alergia ao pólen. Ah, tá. E agora, hein? Nessa Nossa, época. Deus. Os carros ficam amarelinhos de pólen, né? Você mostrou o. Mostrou, aí acabou eu que eu- não que eu- conheço, eu realmente não conheço. Não é teste do pauzinho, não. Eu falei errado. Aqui eu ainda não administrei, não fui treinada. E não tanto que no conheço. Brasil, ele falou do Detran dele, eu fiz no Rio e em Pernambuco você usa esse teste. Em Minas Gerais também, né? Se usa. Pra Nem tirar sei, a car- põe pra aí, tirar a carteira. qual que é? Eu não... Deixa eu ver se eu lembro se usou isso. Porque eu lembro que usou os negócios pra você seguir uma linha reta no... Esse aqui, ó. Aqui, ó, o cara fazendo aqui, ó. Ela vai mandando trás, ela fala pausa. Aí você tem que dar um risquinho. Aí Caraca, depois ele ele, vem a contagem. ele fez um pra mim lá. Caraca, como é que era? Era um círculo. Eu tinha que fazer com a mão direita e com a mão esquerda. Também a mesma coisa. E acho seguir que uma eu já fiz linha. já, Eu é. segui uma linha também com as duas mãos, fazer com a linha direita. Achei E ela tampava um lado, aí a gente fazia. Ela tampava depois do outro lado e fazia com a outra mão. Tem muito Sabe, conhece essa? E o que é Sim. isso? Isso aí ela tá avaliando a sua habilidade de flexibilidade mental. E ela tá observando a sua capacidade de ver. É mais um teste de visão e coordenação dentro do seu cérebro do que outras pessoas. de alguma coisa que defina caráter. né? Isso. É pra saber se você vai ligar a droga da seta quando vai cortar ou não, Lazarento. Mas tem muitos testes que fazem pra poder saber de tipo assim, se o cara ele tem um transtorno total. Existem Sim, vários testes, sim, mas eu existem. falo uns testes tipo assim de desenho, você consegue ver se o cara tem um. Esses são chamados testes projetivos. Projetivos aqui, projective testing. Tem o Rorschach, que é o mais famoso. Provavelmente vocês já viram uma das fotos, que ele é bem antigo, que o psiquiatra ou psicólogo mostra uma foto, tipo assim, Esse lá. isso, esse aí, que você mostra. Isso eu já vi muito pra pessoa dizer o que ela tá vendo, Isso, né? exatamente. Infelizmente, Que ele você- tá direto na internet, em todo canto você pode achar, mas ele é um teste Tô vendo o coelho protegido. sentado. Deixa eu ver ali, o que eu vejo O ali? que você vê? O que você viu? Fala, Arthur. Tem como pôr grande? Cara, deixa eu fazer uma olhada na imagem. Você vê um coelho. Não, sem zoeira, viu? Sem zoeira. Fala o que você vê mesmo, de Eu verdade. não posso falar além que o horário não permite, mas eu tô vendo o coelho sentado, as patas dele tá Você bem tá aqui. vendo o eu- frango assado? Não, ele tá com Então, o esse órgão dele é morto. teste, são 12 cartões com várias fotos assim, não são fotos, isso é tipo mancha de Mas essas manchas são sempre as mesmas ou é... São sempre as mesmas. Agora o teste é todo fechado, são só 12. E você apresenta, a pessoa vê, fala o que ela tá vendo naquela foto. E eu tô observando o que ela tá me dizendo, a direção, onde que ela tá vendo no cartão. E se ela virou o cartão, tem outro significado. Se o cartão tá na... É bem complicado Cara, de então, analisar aquele e teste tudo. daquele vestido azul e Mas dourado aquilo lá, era com tem alguma divisão- coisa a era ver com com... divisão. Não, é só. mental. Aquele é Pra de cada, eu vi visão cada pessoa via de um jeito, né? Que da tem- ilusão de óptica, não é teste. Não tem nada a ver não, né? Porque trem é doido demais, velho. Eu via douradão. O povo falava vendo azul, eu falei, aonde que Eu tem acho que eu azul? vi azul. Eu acho que o meu olho via azul. Mas é bem interessante. Se tu conseguir colocar uma delas pra. Eu sempre tô curiosa em saber o que as pessoas veem quando. Eu Meu também quero ver Rorschach. o que você me fala. Por que eu tô vendo isso? Né? Vai, Arthur. Eita, Jesus eterno. Diferente é essa, cara? Essa não é. Não é do padrão. Não é do padrão, mas é parte do antigo. Sim. Quer que Mas mude? pode ser essa ou não? Pode, tranquilo. Não, mas eu quero que ela faça o que ela gosta, pô. Eu Põe vejo- daquele jeito eu lá vejo. mesmo, não tem como dar um zoom naquele lá, não? Porque o original, eles tinham mais de 50 cartões. Só que aí foi diminuindo dos Bota das durante os 12, anos. das 12 imagens. Esse? Não. Isso é uma borboleta na cara com um saiadinho dentro dela. O pior é que eu vi isso Viu? também. Não. Como é que é o nome em inglês? Bota das 12. Rorschach, Como
é que escreve isso? Rorschach. R-O-R-S. Tu tava na lista. Ok. Você tava na lista. Você tava na lista. Você tava bem? Aqui, o primeiro, pronto. Primeiro? Ah, Não fica grande não, só de clicar em cima não? Aí. não. E o que vocês veem? Eu posso falar? Vai lá. Tô vendo um elefante rosa. Ah, você tá de sacanagem. Tá, me diz onde. Ele tá com uma tromba curta, não sei porquê. A orelha dele é diferente dos elefantes normal, é meio dobrada. Ele tem aquele chifre de elefante e ele tá com cara de mal, que é os olhos dele branco ali em cima. Tá, os de cima, a parte branca é o que você tá vendo os o olhos olho. dele. E onde que tá a... O chifre é embaixo, é a parte branca. E a tromba tá aqui, ó, bem Ah, aqui, mas o elefante tem bem na chifre? ponte. Ah, Tem aquele, tá. aquele negoção que sai daqui dele, debaixo da tromba, né? Entendi. Então, isso que ele tá fazendo, se eu estivesse dando o teste, eu tenho todo um protocolo comigo. Ele declara que era maluco. E, não. Ela tá vendo eu junto não, comigo. Eu não posso dizer que ninguém é maluco só com isso. Então, o que eu vou fazer? Ele tá me explicando o que é. Eu tô anotando o que é. E eu tô anotando onde que ele tá vendo. Porque cada região disso aí tem um significado diferente. De onde que ele tá vendo o que ele tá vendo. Então, eu tenho que ir lá atrás e calcular devagarinho. Pra ter a resposta do produto de personalidade E dele. quando a pessoa não vê nada, o que acontece? A pessoa Sempre vê alguma coisa. É porque eu não tô conseguindo entender nada. Mas é Por só Deus. o que você quiser, o que vem na mente. Não É igual na Você- nuvem lá, quer quando ver- você vê as imagens. quer lá ver- Posso botar outro? Quer ver uma parada? Não, deixa eu botar aqui pra ele ver uma parada pesada aqui. Ele vou mostrar ele aqui, ó. Bora ver que coisa ruim aqui fazendo isso aqui, ó. Bem no meio da parada. Tá vendo mãozinhas ali? É, você tá mãozinha- vendo a mãozinha aqui? A mãozinha dele, o chifre do coisa ruim, as asas. O elefante que ele falou, eu não consegui ver. Não, elefante eu vi. Parece até o leitão do Pooh. Vocês não... Então, eu vejo mais um leitão. E tu, tá vendo o quê? Não, agora eu vou falar porque eu fui influenciado por ele. Deixa eu tentar. O botar. coisa ruim, né? Não. Vocês veem a máscara? Uma máscara? Uhum. É. Não. Não. Por Deus, eu não tô vendo nada, eu não consigo entender nada. É um teste bem subjetivo. Por isso que nós... existem 12 cartões pra gente analisar e colocar, fazer Aqui, o código. aqui são os 12. ó. Esse Os aqui colorido, ó. Esse aqui colorido. Aham. Bom. Eu vejo duas que nervoso. pessoas de mão dadas, sentadas com o chapéu vermelho, aí encostando o pé. Ah. Uma mão pra trás, parece ser dois magos, assim, um com mão dada com o outro. Ok. Na frente, um vaso no meio. Onde que é o vaso? No meio, bem no centro. No desenho, centro? Um Ah, tá. funil, alguma coisa assim. E os dois magos de mão dada assim, um com o outro de frente. encostando. Ok. E Posso agora? falar o que eu vi? Aham, fala. Eu não vi nada que você falou, mano. Eu vi dois bichos, tipo macaco, que estão de cabeça pra são baixo. urso, mano. Ah, Eles de estão cabeça de pra baixo? cabeça pra baixo. Eles estão ali, ó. Eles estão de cabeça pra baixo. Eles estão dando um high five de pé, ó. Não, eu tô vendo dois ursos. Eu tô vendo os dois. Eu tô vendo Não, dois parece- ursos. agora olhando, parece mais dois javalis, um de frente com o outro. Não, eu tô vendo dois ursos dando hi-fi aqui, ó. Olha, Não, também parece. Mas olha isso aqui. olha a cabeça do urso perfeita aqui, Não, mas aqui orelhinha. não tem cabeça. Ele um urso é sem cabeça? urso fêmea, que ele tem cabelo comprido. Não, ele tá sem cabeça. Aqui, ó. As duas cabeças aqui. E aqui eles estão dando um high five de pé, assim, ó. É, eu vejo dois ursos sentados, joelho com joelho. Aqui é o joelho. A pata dele aqui é a outra pata e eles estão dando um raio. Agora aquele vermelho eu não consigo dizer o que é não. Uma magia, não sei. Então, uma coisa interessante que eu tô vendo aqui, nenhum de vocês me falaram nada que me preocupe em relação a esse cartão em Graças si. a Deus. Porque uma das coisas que a gente olha é a pessoa, em vez de ver exatamente as cores e o formato que tá, é observar, ter uma visão das partes brancas. Observar e ter uma imagem das partes brancas. E também utilizar as partes vermelhas como uma descrição. Elas têm uma definição para ti. Por exemplo, muita gente vê sangue, muita gente vê dois ursos sangrando. Eu ia falar dois Ah, as pés pessoas batendo vê urso, não vê? sangrando. Aí viu? Todo mundo vê urso. Muita gente vê. Eu Também ia falar muitas dois pés pessoas. batendo sangrando, mas... Aquela parte do meio. Como que chama? A raia. A raia. Eles veem É, isso tem o também. formato de arraia aqui, o Parece um branco, avião né? pra mim, Exato. parece um jato, assim, ó.
Exatamente. Pessoas. Eu não Mas vejo a em raia, si. Olha só pro branco. Não, De tô vendo só cima. pro banco. É Pra tipo mim uma que raia não de é uma cima, raia, tá não. ligado? Aqui, ó, a ponta do ferrão dela. Mas em si, o teste ele é muito complicado de se analisar, porque a pessoa pode ver tudo, tipo, a foto toda, vocês estão usando todos os elementos da foto. Mas uma pessoa pode olhar só pra parte vermelha e dizer, eu tô vendo uma borboleta. E pronto, e ignorar o resto total. Então ele é muito porque parece muito subjetivo. uma borboleta, né? Exatamente, é muito subjetivo. Então, quando a gente termina, a pessoa me explica o porquê que ela viu, onde ela viu, eu vou anotando e quando acaba o teste eu vou analisar. Aí sim, eu posso dar baseado na ciência por trás desse teste, de identificar Que essa características de pessoa... personalidade Por que da eu vi de pessoa. cabeça pra baixo? Eu tô doidão, o buço de cabeça Não, mas pra baixo? várias pessoas, eles são assim, quadradinhos, e você pode virar. Eu te entrego o cartão e você pode virar do jeito que você quiser. E eu vou anotando todas as vezes que você tá virando. E onde Você anota quantas vezes tá Sim, virando? Que é sim. importante pra caramba. Sim. Ele é bem detalhado. Caraca, da hora. Vou ter que fazer. Vou arrumar um psicólogo, quero conversar, quero bater papo. Pois é. Pra isso aí, você tem que ir numa psicóloga com o título de psicóloga. Terapeuta em si não dá isso aí. Aí, Ah, ela falou que não precisa se preocupar com a gente, tá todo mundo ok, graças a Deus. Ninguém é maluco, ninguém vai matar ninguém. Principal. Vamos ficar Rock, positivo. eu achei que você era doidinho. Viu? Não, mas o Rock só fez de um cartão. São 12. Vai que nos outros 11 ele vai encontrar alguma coisa, sei lá. Mas é um teste bem interessante. Não, Mostra muito legal, eu gostei, achei legal. distinções de E personalidade. é uma dinâmica bem legal pra fazer com o paciente, né? Mas isso geralmente é individual, né? É Não, individual então, com mas o eu tô falando paciente. E é mas bastante uma dinâmica sério. com ele. Mas Mas é uma aqui, dinâmica. aqui nos Estados Unidos, eles usam muito isso aí para teste forensic, que é para pessoas que têm problemas muito sérios psicológicos e eles têm problemas legais, estão presos, mataram alguém ou fizeram alguma coisa. Eles usam muito esse teste para observar a capacidade mental e entender a personalidade da pessoa. Porque ali você vê o que você, você tipo vê o que você quer, né? Ali. Um coringa da vida. Um Joker. É mais ou menos isso mesmo. Cara, muito obrigado, viu? Imagina. Obrigado de coração. De Desculpa verdade. qualquer coisa. Não, imagina. Foi um Espero que você tenha prazer. gostado. Sim, foi bem divertido. Adorei conhecer vocês. Espero que tenha ajudado. Nossa, Ajuda bastante, muito. pô. Entendemos bastante. Foi Só de papo. ter falado que ninguém é maluco aqui já tá de boa, mano. Foi quase 2 horas de papo, mano. Ah, que bom. O papo foi bom. Eu gostei Foi pra caramba. bom. Obrigada. Muito Espero obrigado, ter viu? respondido o que vocês precisavam. Sim, eu queria que você analisasse ele, mas não pode. Você chegou a falar isso com ela por telefone, não foi? Não, Ah, ela que me falou que não pode. O que ela não podia é fazer Ele uma. tem um negócio que eu tenho um problema, eu falei que eu não tenho nada, mano. Você tem. Ele tem. Um distúrbiozinho tem, mas. Não sei. Lembra, não tem não, nós né? já passamos, agora nós nos conhecemos, já não posso Já não mostrar pode fazer pra mais, ninguém. né? Aí, verdade. aí não pode mais. Aí você não pode ir lá fazer consulta de graça, não. Arthur. Eu tô até preocupado depois ela falar com o Arthur no particular. Sai de perto, que ele é doido mesmo. Arthur, vigia com quem você tá andando aí. Aí eu quero adicionar uma coisinha. Alguém em Maryland avisou a comunidade brasileira que eu sou psiquiatra e que eu passo medicação. Não é certo Não isso. passa. Não. Nossa, Mas que eu droga. como é que fizeram? Marcaram o teu nome falando que você passava. Medicação. Alguém fez que eu recebo tanta mensagem dos brasileiros me pedindo pra Que passar loucura, medicação. cara. Eu não faço medicação. Aí o que eu faço é eu transfiro, eu acho alguém e passo a informação, mas eu não passo medicação. Por favor, não me procure por medicação. Ouviu, Lohan? Nossa, Você já, velho. você Queimou já meu tinha pegado esquema, o Instagram velho. dela pra mandar Nossa. mensagem pra ela. Nossa, eu preciso de uma loucura, Ritalina, velho. Tá acabando o meu. Tá doido, eu nunca tomei isso não. Nem sei como é que toma, isso é o quê? Comprimido? É. Um comprimidozinho, você não. É, porque o Rivotril lá era em gotinha, não é? É, Lohan. Bate. Aí. Agora, já tava baixando o nível. A doutora vai ficar com medo aí. Meu Deus do céu, tô dá louco. É. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Então, gente, é isso. Não se esqueça de seguir o canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta. Manda pros seus amigos aí que são meio doidinhos. Né, Roy? Não, isso é uma forma até ruim de falar com as pessoas, né? Não é legal. É meio doidinha, tá vendo? Eu não São falei pessoas doido. alegres, mano. As Vê pessoas, vê um mundo diferentes. É. Eu gosto de chamar pessoas peculiares.
Então você mande pras pessoas peculiares da sua família, do seu convívio. E tamo junto. Valeu, gente. Até Aí a tira uma próxima. foto assim, nossa, assim, pra eu aparecer aqui no meio aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí, abaixa aqui assim, ó. Abaixa aqui assim, ó. Sorrisinho. Valeu!